meu nome é Dulce Nascimento e eu estou muito feliz por estar aqui e também muito satisfeita com a sua presença. Fizemos destes dias de grandes partilhas, dias de muito conhecimento. É com enorme satisfação que eu agradeço não só a toda a comissão organizadora, como a todos os palestrantes e também, e em especial, a sua presença, em particular, tal como a todas as entidades que nos apoiaram ao longo destes dias, ao longo deste processo da construção e da transformação deste sonho em realidade. O tema, o paradigma a que me foi proposto e desafiado eu trazer, diz respeito à questão de se o advogado é ou não mediador. Falar sobre este tema e falar sobre este paradigma implica então falarmos sobre a diferença entre o advogado e o mediador e como advogar e mediar também tem as suas diferenças e as suas particularidades. Para falar sobre isto, eu irei ter aqui por base algumas notas das quais me vou socorrer e irei vos trazer não só questões de reflexão, como propostas também para vocês mesmos começarem a idealizar e a fundamentar essas diferenças entre estes dois profissionais e entre estas duas atuações também. E para isso eu vou começar por vos trazer uma reflexão do que aconteceu com a arbitragem. A arbitragem, quando começou a ser falada como processo, a maioria das pessoas aquilo que entendia e a forma como se questionava era se nós estaríamos a falar da arbitragem de futebol. E de facto não era isso que estávamos a falar. Na altura o que falávamos era de um método, de uma forma de gestão e resolução de conflitos que veio ganhando terreno ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e onde hoje temos o profissional da advocacia especializado nesse processo e que atua, como bem sabemos, de uma forma profissionalizada enquanto advogado no processo de arbitragem. De igual forma, quando falamos hoje em mediação, ainda por vezes existe desconhecimento e a colocação sobre se mediação, do que é que estamos a falar, no fundo, se mediação é mediação imobiliária, se mediação é um terceiro que vai ali ajudar a construir uma solução. Peço desculpa. Se mediação, desculpem. Se mediação é um processo onde nós vamos ajudar a construir soluções e com isso há como que uma intermediação na construção dessa solução e de facto, como vamos ver e eu pretendo vos fazer refletir, é algo bem diferente e por outro lado a questão até da própria advocacia e do advogado que durante muito tempo foi sendo formatada para atuar exclusivamente no judiciário e isso viu-se ao longo dos anos com os cursos de Direito, com as grades pedagógicas dos cursos de Direito, onde nós abordávamos processo civil, processo administrativo, processo de trabalho, processo penal, na lógica do judiciário. Hoje não é mais assim, fruto de variedíssimas situações e também a questão da advocacia e do advogado, ele encontra-se de facto vocacionado para trabalhar e tratar os direitos e os interesses do seu cliente numa lógica de resolução efetiva. Isso importa e implica que nós discordemos aqui um pouco sobre, quando falamos em advocatis, no advogado, como ele foi aquele que foi chamado a intervir para uma causa, e se formos ao direito romano como de facto o chamar de um terceiro para representar os direitos e os interesses de determinado sujeito, nós estamos a falar do profissional da advocacia como alguém que vai não só acompanhar o seu cliente, mas também alguém a quem muitas das vezes, para não dizer maioritariamente, o cliente dá a sua voz. E isso deve de ser visto não como alguma coisa absolutamente definitiva, mas sim como algo que é uma proposta de trabalho e que deve de ser casuisticamente
ou seja, caso a caso, de acordo com as circunstâncias e com as pessoas envolvidas, desenvolvido e trabalhado. Para isso importa então nós entendermos e fazermos também aqui uma identificação de como, à luz da Constituição brasileira, é referido o profissional da advocacia como indispensável na lógica de administração e acesso à justiça e por isso, e nesse sentido, ele ser como de facto um sujeito, um agente que está aqui nessa atuação. A questão que se encontra estipulada no Código de Ética e Disciplina da OAB, no sentido de que é dever do profissional da advocacia não só estimular, mas como também a qualquer tempo desenvolver a conciliação e a mediação, atuando assim no sentido de prevenir sempre que possível a instauração de litígios e, por fim, a questão da atividade privativa do advogado no sentido não só de consultoria, mas como também de assessoria e direção jurídica. Tudo isso nos vem caracterizar este profissional, que é o profissional da advocacia, que não mais se encontra num modelo tradicional, num modelo fechado, onde só o judiciário era como que a porta para resolver os diferendos, os litígios do seu cliente. Hoje, o profissional da advocacia precisa de entender que estamos a viver uma nova era do direito e que nesta nova era do direito se exige uma humanização de tratar a parte jurídica, porque não só do direito, da norma geral e abstrata, vivem os nossos clientes. Eles precisam de um tratamento, pelo menos alguns deles, necessitam de um tratamento mais humano e que esse tratamento mais humano significa a necessidade do desenvolvimento de outras competências que não sejam exclusivamente as competências jurídicas. E para isso, e por isso também, importa então nós entendermos o que é a mediação. Não mais a mediação como algo que é intuitivo, mas sim a mediação como processo. Entender a mediação como processo é entender a lógica da justificação dessa proposta também de trabalho, quer para o nosso cliente, quer para nós. O processo de mediação, hoje regulamentado, como certamente é já do vosso conhecimento, pela Lei de Mediação, pelo Código de Processo Civil e também pela Resolução 125 do CNJ, como sendo os diplomas principais aqui a serem desenvolvidos, nós poderíamos e precisamos de ter uma definição que nos auxilie a conseguirmos ultrapassar algumas dificuldades, mas também uma definição que nos ajude a dar segurança jurídica àquilo que é a utilização desse processo com responsabilidade, com dignidade e também, de facto, com essa segurança que ele necessita de nos dar a nós e nós de darmos ao nosso cliente. Nesse sentido, uma das definições que eu apresento e que é uma definição que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos tempos, é nós entendermos o processo de mediação como sendo uma proposta de trabalho vocacionada para trabalhar conflitos entre pessoas que tenham uma de 4 situações, relativamente aos seus interesses. Elas precisam de identificar se elas têm, de facto, essa vontade de manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar uma relação ou um relacionamento, independente do grau de intimidade ou de proximidade. Havendo uma dessas 4 situações e tendo-se verificado que a negociação direta entre o nosso cliente e o outro lado, ou a negociação com a nossa intervenção não deu certo, isso não significa que nós temos necessariamente logo de judicializar. Nós podemos, de facto, recorrer à mediação e ao mediador como um terceiro especializado com atuação nesse mesmo processo, mas sem poder de decisão,
onde de facto esse mediador ele vai nos trazer um valor acrescentado através da sua intervenção com uma proposta de etapas, com uma proposta de desenvolvimento de toda uma lógica para nós modificarmos a forma como nós estamos a ver e a vivenciar aquela situação. Para isso, existem várias razões pelas quais, enquanto advogado, nós devemos não só escolher, como de facto identificar o processo de mediação como sendo o mais adequado ao caso e sabermos, juntamente com o nosso cliente, também desenvolver justificações e argumentações válidas para que haja um convencimento, que seja um convencimento genuíno e não um forçar de barra, para que haja aceitação dessa proposta de trabalho. E essas justificações, essas fundamentações, elas também vão nos ajudar a convencer o outro lado, o outro colega, de que o processo de mediação é sem dúvida o mais adequado para nós conseguirmos ultrapassar algum impasse ou resolver alguma situação em relação à qual o jurídico, o legal, não nos dá a melhor resposta. Algumas das possíveis razões então para advogar na mediação são desde logo a questão de se o nosso cliente tem alguma situação, alguma circunstância onde pretende que a sua imagem seja preservada, onde exige um tempo e esse tempo é um tempo que tem de ser ágil e que precisa de uma resposta célere. Se os nossos clientes, eles pretendem ter uma voz ativa e uma voz participativa na tomada de decisão e na construção da solução efetiva, isto é, da resolução daquela questão que eles têm ali em diferendo, se dentro desse controle do resultado, se eles, além da autonomia da tomada de decisão, também querem e também pretendem ser eles próprios a decidir como o processo vai decorrer, em que dias, em que datas, em que lugar, com que tipo de confidencialidade, bem como se existe um relacionamento a ser preservado, como já vos referi, independentemente do grau de intimidade ou de proximidade nessa relação existente, um controlo efetivo sobre os custos, e entenda-se aqui que custos não deve de ser visto apenas como questões económico-financeiras, mas também como custos de desgaste emocional, como custos com perdas de tempo. Então, custos é muito mais do que o valor efetivamente financeiro e, por fim, também a questão de se existindo, alguma circunstância onde vai ser necessário construir uma solução, até que ponto e de que forma é que a solução que advém daquele modelo formatado da lei e que, se for um terceiro a decidir, ele vai aplicar, ela vai atender efetivamente aos interesses e às necessidades que estão ali em cima da mesa para serem trabalhadas. Todas essas questões, elas necessitam de ser hoje em dia pensadas, refletidas, planejadas e também aprofundadas. E isso implica que este profissional da advocacia tenha então uma construção do mapa mental, de uma forma de ver o conflito diferente daquela pela qual e para a qual nós fomos maioritariamente formatados através das grades curriculares de Direito e também pela prática que nós vivenciamos no dia a dia da nossa atuação dentro do processo que, por norma, como eu já referi, é o processo judiciário e o processo de arbitragem. Levarmos então este profissional, nós como advogados, para o processo de mediação implica conhecermos e sabermos que dentro dessa proposta de atuação na mediação, como advogados, nós temos de fazer escolhas. E as escolhas vão implicar se nós vamos escolher fazer a mediação e ir com o nosso cliente para o processo privado
e com isso a questão que se aplica de que já sabemos que, estando um cliente acompanhado de advogado, o outro também estará, e isso vai nos permitir nós termos também de desenvolver se é interessante nós acompanharmos o nosso cliente e se é necessário nós acompanhá-lo em todos os momentos. De outra forma, temos também como ao nosso dispor a mediação judicial e dentro da mediação judicial, a mediação pré-processual e a mediação processual, que nos termos da lei de mediação e também do Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade da presença do advogado nesses processos em concreto, e aqui importa nós sabermos e descortinarmos um pouco sobre essa questão da obrigatoriedade, porque nós vamos ter de trabalhar essas questões com o nosso cliente e dentro dessa obrigatoriedade da nossa presença no processo de mediação, mais do que a obrigatoriedade física, nós entendermos o que é isso da questão da decisão informada, porque vamos falar, eu vou abordar daqui a pouco com vocês, a diferença entre ter uma decisão informada ou de facto ter uma escolha que seja uma escolha e que seja um dever de informação. E vamos abordar as diferenças e com isso também entender como é diferente o papel do advogado na mediação para o papel do mediador. E quem é esse mediador para nós conseguirmos de facto identificar as diferenças dos papéis? A minha definição de mediador é trazê-lo como um técnico especializado na prevenção, gestão e resolução de conflitos, onde, sem poder decisório, mas com formação específica no processo de mediação, que implica também uma formação específica e especializada em conflito, em relação e relacionamento, em comunicação e em negociação, esse profissional, escolhido ou aceito pelos intervenientes por meio de procedimentos próprios, ele vai auxiliar os mediados e auxiliar-nos também a nós advogados a entendermos o conflito de uma forma diferente, estimular o diálogo entre os intervenientes no processo, incitar a que de facto essas diferenças elas sejam entendidas e trabalhadas de uma forma construtiva e colaborativa para que seja viável identificar interesses e necessidades e também para que seja possível construir soluções que sejam soluções de ganhos mútuos na resolução daquela situação. Para isso e por isto, então importa nós fazermos aqui uma distinção entre dever de informação e decisão informada. Isto para entendermos o papel do mediador e o papel do advogado. Recorrendo à Resolução 125 do CNJ de 2010, atualizada em 2016, no anexo 3, quando vocês vão ver o Código de Ética do Mediador, vocês vão encontrar lá dever de informação. E dentro desse dever de informação que consta relativamente ao mediador, consta que esse dever é o dever do mediador esclarecer os envolvidos sobre método de trabalho a ser desempenhado, apresentando de forma completa, clara e precisa e informando sobre os princípios deontológicos referentes ao processo de mediação. Vejam por aqui que quando nós falamos em dever de informação, nós estamos então a falar de um dever do mediador de trazer todo o esclarecimento para com os mediados e também para com os advogados que ali se encontram do que vai acontecer. Quais são as etapas do processo? Quais são os objetivos de cada momento do processo? Quais são os princípios sobre os quais nós vamos então trabalhar? No fundo, apresentar a proposta de trabalho para que desta forma informada o mediado e também o advogado possa decidir em consciência que quer trabalhar daquela forma, diferente do princípio de decisão informada do mediado, porque o princípio de decisão informada do mediado
tem de ver com a decisão técnica e a decisão jurídica. Essa é que é o esclarecimento e essa é que é a decisão que ele tem de ter. É, no fundo, tomar uma decisão final em consciência. E isso, conforme nós sabemos, e eu vou abordar daqui a pouco, é uma atividade privativa da advocacia. Um outro ponto que consta também do Código de Ética do Mediador, no mesmo anexo 3, é a desvinculação da profissão de origem. E essa desvinculação da profissão de origem significa que quando aquele profissional, seja ele de que área for, venha ele de que área vier, porque sabemos que para ser mediador, principalmente para ser mediador judicial, exige-se que se tenha uma graduação reconhecida pelo MEC há pelo menos 2 anos, seguida de uma formação teórica e de uma formação prática nos termos da resolução do CNJ. Em relação à mediação privada, não existe esta exigência, mas existe também orientações, nomeadamente orientações por parte do CONIMA, e isso deve de ser tido em consideração. Mas o que importa aqui trazer é que, de uma forma ou de outra, esta desvinculação da profissão de origem significa e reforça que quando alguém está a atuar como mediador, não pode trazer aquilo que são as suas outras profissões, seja advogado, seja engenheiro, seja psicólogo, seja sociólogo, seja veterinário, seja jornalista, o que quer que seja. E isso é muito relevante porque isso vem também reforçar a questão da imparcialidade que é solicitada a esse profissional mediador. Neste sentido, e reforçando ainda mais isto que vos estou a trazer como a distinção entre ser advogado no processo de mediação ou ser mediador, ela encontra-se também naquilo que se dispõe no artigo 6º da Lei de Mediação, de que o mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuou, para assessorar, representar ou patrocinar qualquer uma das partes. Significa então que nós estamos aqui a trazer que, se por um lado a atuação de consultoria, assessoria e direção jurídica é uma atividade privativa do advogado, o mediador, enquanto atua com essa função, além de ele estar impedido por conta da questão da separação com a sua profissão de origem, ele também estaria a violar não só o Código de Ética do mediador, como também o Código de Ética de outras profissões. Para isso, nós precisamos então de trazer um esclarecimento e precisamos de trazer uma clarificação sobre quais as atividades do advogado e as atividades do mediador. E essa distinção, ela vai ajudar-nos a nós entendermos como, quando estamos a atuar de uma forma, precisamos de ter uma postura e uma atuação e uma atividade diferente de quando optamos por outra. Neste sentido, o advogado e estar como advogado no processo de mediação implica não só um planejamento, como uma elaboração estratégica, como uma definição e orientação dos melhores caminhos a seguir, como também a identificação de quais os limites que nós temos para trabalhar no processo de mediação. Em especial, quais os limites que nós vamos levar durante a etapa de negociação dentro do processo de mediação. Porque sim, negociação vai ser uma das etapas do processo de mediação, mas negociação e mediação também não se confundem. E isso é muito importante que o advogado saiba, porque é muito importante que ele se prepare e que ele prepare o seu cliente. Já o mediador, na sua atuação e na sua atividade, além dele auxiliar a que haja um entendimento diferente do conflito, e quando eu falo em entendimento diferente, estou a falar em entendimento sobre as divergências de opiniões, as divergências de necessidades e também
as diferenças de percepções em relação aos interesses que estão ali em causa, na sua atividade, o mediador ele vai também estimular a que sejam identificados esses interesses e instigar a que os mediados e os advogados consigam construir soluções que sejam soluções de ganhos mútuos. Para isso, e nesse sentido, então nós, nesta diferença que estamos aqui a falar de advogado e mediador, também é necessário nós descortinarmos aqui como é que isso vai ser realizado. Pois bem, em relação ao advogado, nós sabemos que a sua atuação hoje em dia ela é cada vez mais desenvolvida na lógica de prevenção, gestão ou resolução. E nestas três lógicas, o advogado vai ter que desenvolver competências, vai ter que desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e também não só valores como a própria gestão das suas emoções, que vão desenvolver em si a possibilidade de ele decidir se os métodos mais adequados a serem utilizados serão os métodos heterocompositivos ou os métodos autocompositivos. E dentro dos métodos autocompositivos, como ele vai escolher e como ele vai desenvolver essa sua atividade no processo de mediação. Por exemplo, ele pode realizar uma atuação no processo de mediação de uma forma antes do processo começar, inclusive pode chegar à conclusão com o cliente que não necessita do acompanhar, mas também ele pode chegar à conclusão de que é necessário estar com o cliente durante o processo e durante o processo em todos os encontros, apenas em alguns encontros, tudo isso por conta daquilo que são as características e os princípios da mediação, em especial o princípio da informalidade e da flexibilidade, vai ser decidido caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação e as características do cliente. Já em relação ao mediador, em termos da sua atuação neste processo, ele vai facilitar a comunicação, ele vai também provocar e estimular o diálogo, incitando a que os mediados e os advogados presentes naquele processo tragam sugestões que sejam sugestões de solução de ganho mútuo, tragam também critérios objetivos para que essas soluções possam ser, no fundo, construídas e, por fim, ele vai estimular os clientes e os advogados presentes naquele processo a que também sejam construídas soluções que até ali não tinham sido pensadas. Vejam então como nós temos de facto dois profissionais com atuações distintas, com atividades distintas e, essencialmente, aquilo que também importa aqui trazer é o que se espera destes dois profissionais. Porque se por um lado eu espero de um mediador que ele seja imparcial em relação àquela situação que está a ser apresentada, de um advogado só se pode esperar que ele seja parcial. Ele é parcial em relação aos interesses e aos direitos do seu cliente. A grande questão é que ser imparcial não significa necessariamente ser competitivo, ser combativo. Ser imparcial nesta lógica é desenvolver, mais uma vez, competências diferenciadas para estar num processo que é um processo consensual. De igual forma, aqui também, quando nós falamos de competências, nós estamos a falar de competências especializadas do advogado em direito e também competências especializadas do advogado noutras áreas do saber que este profissional da advocacia que quer atuar como advogado no processo de mediação vai ter que desenvolver. Como nós estamos a falar desta diferença entre o mediador e o advogado em relação àquilo que se espera dele, também dizer que, apesar dos dois não terem uma obrigação de resultado, os dois têm uma obrigação de meio, ainda assim, o mediador ele não tem qualquer interesse no resultado, diferente do advogado, que por vezes fixa inclusive os seus honorários no resultado alcançado através do desfecho que vai ser conseguido construir. E isso pode se tornar
num dificultador para nós advogados, trabalharmos determinada situação através do processo de mediação. Para isso, então, construirmos e sabermos analisar, discutir, combinar os honorários prévios com o nosso cliente vai ser também de extraordinária importância. Vejam como nós temos múltiplas questões aqui que precisam de ser trabalhadas, que precisam de ser estudadas, que precisam de ser aprofundadas e analisadas também. Por tudo isto, e isso é importante, eu acho interessante partilhar com vocês, os projetos em que eu tenho estado desenvolvida e que temos estado cada vez mais a aprofundar e a aprimorar, projetos híbridos, onde não só é possível criar um desenvolvimento profissional, como também uma formação em diversas áreas do saber, destes novos saberes que o advogado tem de ter, onde inclui desde logo a questão de comunidades, onde nós conseguimos partilhar dúvidas, questionamentos e que as mesmas têm respostas ali naquele tempo que é combinado, assim como também a questão de webinários e de videoaulas e práticas efetivas de advogar na mediação. Esses projetos inéditos e inovadores que nós temos vindo a desenvolver, eles vêm desenvolver para este advogado o que ele também tem de esperar dele, o que ele tem de desenvolver na confiança e na segurança do seu conhecimento, em 3 pilares fundamentais do conhecimento: no pilar do conflito, no pilar também da comunicação e no pilar da negociação. Quando falamos em conflito, estamos a falar na moderna teoria do conflito. Quando falamos em comunicação, estamos a falar desde logo em comunicação não violenta, mas também em neurolinguística. E quando nós falamos em negociação, estamos a falar essencialmente em negociação com base nos interesses e nas necessidades, a que eu denomino e tenho vindo também a partilhar convosco como negociação circular. Tudo isso são questões que nós precisamos, enquanto advogados, de nos prepararmos para sabermos fazer um plano de mediação, para desenvolver uma estratégia para atuar com o nosso cliente, fazer uma análise SWOT, ou em português uma análise fofa, onde nós vamos ver quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, desafios e oportunidades. Tudo isso são papéis que o advogado precisa de desenvolver previamente e precisa de estar de facto muito preparado para que consiga ter maior eficiência e maior eficácia através da utilização do processo de mediação e através da preparação do seu cliente também para o processo de mediação. É algo que implica uma dedicação grande, é algo que implica tomar consciência de que a graduação que tivemos não é suficiente, e isso nós bem sabemos, porque somos profissionais que precisamos de estar constantemente atualizado com legislação internacional, com orientações, com regulamentações, sejam elas da Comunidade Europeia, sejam elas da Comunidade da América, sejam elas de onde for. Nós precisamos de facto da América Latina, temos e precisamos de constantemente nos atualizarmos. E para isso e por isso, o caminho faz-se caminhando, e é exatamente isso que nós estamos aqui hoje a fazer. E como mensagem final aqui deste nosso encontro, eu gostaria de vos deixar algo que eu tenho vindo também a utilizar nas minhas falas e que diz respeito a esta necessidade de transformação e de mudança que nós precisamos de fazer. E como acontece no milho para virar pipoca, nós precisamos então de que as mudanças que geram transformações, elas operarem, elas acontecerem de dentro para fora. E é exatamente isso que eu gostaria e tenho certeza de que posso contar convosco, de que vocês querem fazer parte da construção desta transformação e querem ser de facto a mudança que querem ver no outro. E para isso
nós precisamos de entender que advogar na mediação e ser mediador são papéis diferentes, são funções diferentes, são atividades diferentes e que precisam de ser respeitadas. Por isso, assim como o mediador precisa de respeitar o advogado e, em especial, o advogado na mediação, também o advogado precisa de respeitar o mediador e o profissional que ele é, assim como o processo de mediação. Entendermos estas diferenças significa caminharmos para métodos mais profissionais no mundo consensual e, com isso, não só termos os nossos clientes mais satisfeitos, mas também termos um maior reconhecimento profissional e, óbvio, o nosso reconhecimento profissional também se faz pelo reconhecimento do nosso trabalho em termos da nossa remuneração. Tivemos 3 dias preenchidos de partilha, preenchidos de conhecimento, preenchidos de pessoas interessadas no tema e no desenvolvimento do tema, advogar na mediação e nesta necessária especialização. Este congresso é o primeiro, esperamos continuar a ter o vosso interesse e a vossa presença já no próximo, e também aquilo que eu gostaria de aqui deixar é um muito obrigada pela vossa participação de novo, que nunca me cansarei de agradecer por terem conseguido construir este sonho de toda a comissão organizadora numa realidade. E para isso e por isso, gostaríamos também que deixassem os vossos feedbacks, que nos dessem as vossas sugestões e que partilhassem connosco aquilo que vocês têm de agrado para que nós também continuemos a conseguir atender às expectativas. Um muito obrigada, um forte abraço e um até sempre.